Olá, tudo bem com vocês? O fim da Brasília, no mês de março de 1982, não pegou ninguém de surpresa. As pistas do iminente desaparecimento do maior sucesso de vendas, depois do Fusca, eram claras. Já de algum tempo a fábrica havia cortado o oxigênio da pequena perua, deixando de incluí-la nas campanhas publicitárias da marca. Àquela altura, seu sucessor, o Gol, já havia engrenado uma segunda, depois de uma bela patinada na largada. O motor 1.6, ainda refrigerado a ar, salvou o novo carro de um naufrágio, depois do fiasco patrocinado pelo Raquítico 1.3 do lançamento. Mas a sabedoria soberana do mercado soube homenagear a aposentadoria, para muitos, precoce, da Brasília com uma surpreendente valorização dos modelos usados. Era a consagração do carro que vendeu 950 mil unidades. Essa conta não inclui exportações para países da África e América do Sul e Filipinas, que fariam o número ultrapassar a casa do milhão. Sem falar na produção mexicana, entre os anos de 1974 e 1981. A Brasília começou a nascer no outono de 1970, quando Rudolf Leiding, presidente da VW brasileira, irrompeu no departamento de estilo da fábrica em direção à mesa de Márcio Piancastrelli, chefe de design. Havia tempo que a fábrica, acostumada com a liderança absoluta no mercado brasileiro, não acertava a mão em seus lançamentos mais recentes. Com exceção da Perua Variant, o TL, o 1600 quatro portas e o Karmann Ghia TC não receberam a aclamação popular. Como se isso não bastasse, o pior ainda estava por vir, na forma de um compacto fabricado pela GM. A missão daquele que viria a ser o Chevette, lançado em 1973, era transformar o Fusca em peça de museu. Com um abacaxi nas mãos e uma ideia na cabeça, Leiding foi objetivo. Pediu a Piancastrelli um carro que fosse pequeno por fora, grande por dentro e tivesse uma grande área envidraçada. E, para não deixar dúvidas, depois de rabiscar a lápis a inconfundível silhueta de um Fusca, delineou com uma caneta vermelha uma outra figura sobre a do sedã. O desenho tosco mostrava um carro de linhas retas, com um teto que terminava com um corte brusco na traseira, praticamente um furgão, disse Piancastrelli, falecido em 2015. Em 3 meses ficou pronto um modelo na escala 1:1. De início, a plataforma cogitada foi a do Fusca, mas foi deixada de lado por ser estreita demais. A base passou então a ser o chassi do Karmann Ghia. Finalmente, foi adotada uma solução intermediária e o projeto seguiu em ritmo acelerado. O objetivo era aprontar o carro a tempo de dividir as atenções que estariam voltadas para o compacto da GM. 3 anos depois, Leiding, já como chefão da VW Mundial, veio ao Brasil para o lançamento da Cria. E viu seus pleitos plenamente atendidos. A perua era pequena por fora, com 4 metros, era 17 centímetros menor que o Fusca, e grande por dentro, o espaço interno era um latifúndio se comparado ao do sedã. E a claridade garantida pelos grandes vidros, somada ao pé direito proporcionado pela capota reta, aumentava a sensação de espaço de quem ia atrás. O uso de novos materiais no acabamento ajudou a distanciar ainda mais a Brasília de seu irmão mais velho. O tecido dos bancos, com desenho moderno, e o forro do teto, com pequenos losangos, eram detalhes que enriqueciam o interior. O painel, por outro lado, teve inspiração no antigo Fissore, projetado pela DKV em meados dos anos 60, marca absorvida pela VW em 1966. O motor, traseiro, era o 1600 refrigerado a ar e desenvolvia 60 cavalos. A dupla carburação só veio no ano seguinte, como opcional, e fornecia rendimento melhor com menor consumo. Somente em 1976 o equipamento se tornou item de série. Com isso, o motor ganhava 5 cavalos a mais em relação ao pioneiro. Ainda assim, a Brasília não seria uma referência de desempenho e consumo. Num teste comparativo com o Chevette hatch publicado numa revista especializada de 1980 registrou a vitória do compacto da GM nesses quesitos. A perua levou mais de 23 segundos para ir de 0 a 100 km por hora, contra 19,7 segundos. Na máxima, ficou nos 129 km por hora, enquanto o hatch voava a mais de 138 km por hora. Na estrada, a Brasa devorou 1 litro a cada 13,4 km. Com a mesma dose, o concorrente ia 2 km mais longe. O raro exemplar que você vê,
Uma Brasília LS, versão mais luxuosa, é igual ao carro testado. No dia das fotos contava com 44.880 quilômetros rodados. Seu proprietário, o advogado José Carlos Duarte de Castro, afirma que desde o dia em que deixou a loja, em janeiro de 1980, sempre fez parte da família. Excepcionalmente, este modelo saiu com econômetro e toca-fitas original Blaupunkt, além dos opcionais de linha. Mais incomum ainda é o seu estado de conservação. O porta-malas permanece imaculado e acomoda o estepe, que jamais foi convocado para a luta. O motor pega ao leve torcer da chave e vira redondo e afinado. A direção é justa e não pesa nas manobras, em parte graças ao grande volante. O torque é suficiente para trocas de marcha em discretas rotações, mas os ouvidos detectam a companhia do motor na cabine. É fato que a tampa que serve de base para o segundo porta-malas abafa boa parte do ruído. E por que a VW resolveu fazer o Gol justamente no auge do sucesso da Brasília? A resposta está na existência solitária da perua. Ela era um carro de uma só versão, enquanto o Gol teria uma família, como já acontecia com Chevette, Corcel 2 e Fiat 147. Essa limitação também explica o porquê de a perua não ter recebido grandes investimentos ao longo de seus 9 anos de vida, e permanecido sem grandes alterações por todo esse tempo. Além de uma leve repaginação já na terceira idade, o único fato novo durante sua existência foi o lançamento da versão 4 portas, saudada pelos taxistas mas rejeitada pelo público fiel. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.